campanha, como, Senhor amado, o primeiro pregador deste dia, representando o mês de janeiro. Usa ele com graça, usa ele com unção, com autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Eu agradeço por essa oportunidade. 2015 simplesmente não existe mais. Passou. Acabou. O que podia ser feito em 2015 não dá mais para fazer. Agora nós temos um outro ano. É uma página em branco que se inicia. É uma página em branco que está pronta para ser escrita. Abra a palavra do Senhor. Livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 10. Aleluia, Pai. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 10, versículo de número 1. Oh, aleluia, Santo Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça de Saul. E beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Agora no mesmo livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. É só virar algumas páginas. Capítulo de número 16, verso de número 13. Aleluia. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos traz esses dois homens que foram ungidos como rei de Israel. E a palavra do Senhor, ela nos vai trazer hoje um contraste entre Davi e Saul. Eles tinham poucas semelhanças, pouquíssimas semelhanças. Uma das semelhanças entre Davi e Saul é que ambos foram ungidos através do ministério profético de Samuel. Outra semelhança é que ambos vinham do sul de Israel, sendo Saul da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Outra semelhança é que ambos reinaram aproximadamente 40 anos, mas as semelhanças entre eles param por aí. Contextualizando, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel chega para o profeta Samuel e fala dessa maneira: ei, Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós. Por que querem um rei? Samuel, as outras nações têm rei. E nós também queremos ter um rei para sermos iguais às outras nações. O povo que era escolhido por Deus, o povo a qual Deus tirou do Egito, que fez milagres que não se foi visto em nenhum outro lugar, em nenhuma outra nação, de repente está dizendo: nós queremos ser iguais às outras nações. A princípio Samuel se opõe e fala: escuta, Deus é o líder dessa nação, Deus é o Senhor sobre essa nação, e vocês querem um rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, deixa. Eles querem ser governados por um rei humano? Tudo bem.
Samuel, não foi a você que eles desprezaram, foi a mim. Dê a eles o rei que eles querem. E a palavra do Senhor diz que um homem, saindo da tribo de Benjamim, da casa de Quis, sai procurar as jumentas perdidas de seu pai e tem um encontro com o profeta Samuel. E esse homem, ele é ungido rei sobre a casa de Israel. Esse homem era Saul. Ele foi ungido rei. O profeta Samuel pegou o seu vaso e ungiu Saul como rei sobre Israel. Só que o problema é que o reinado de Saul foi um desastre. Deus falava para ele, não faça isso, ele fazia. Deus falava para ele, faça isso, ele não fazia. Ele tomava várias decisões, a quais não agradava a Deus. Até o momento que Deus falou, chega! Não dá mais! Acabou! E fala para o profeta Samuel. O texto bíblico diz dessa maneira que Deus falou: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Deus não estava admitindo um erro, não estava dizendo que foi um erro ter posto Saul como rei sobre Israel. Era tamanho empecimento de Deus, a situação que estava o rei, que não dava ouvido para a voz dele. E a Bíblia diz que Saul é deposto. Samuel vai e diz para Saul, olha, Deus te rejeitou, não dá mais. E Deus fala para o profeta Samuel, toma agora o teu chifre com azeite e vá até a casa de Jessé, o belemita, e lá eu tenho provido um rei. Todos conhecemos a história, passam os filhos de Jessé. E de repente Davi é ungido rei. Agora vamos começar com as diferenças entre eles. Saul era um rei segundo o padrão humano. Era o tipo de pessoa que qualquer um que olhasse falava, esse é o rei. Esse é o rei. Esse aí tem cara de rei. Esse aí tem aparência de rei. Esse aí, onde ele chega, todo mundo vê, tem presença. É o rei. É o rei. Tem aparência de rei. Tinha aparência. Só que para Deus ele não era um rei. Aleluia! Que adianta ter aparência? Glória! Que adianta ter cara de crente? Ter cara de servo. Só que, no entanto, a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que sonda e conhece o interior do ser humano. Enquanto Saul era um rei segundo o padrão humano, Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Está lá os filhos de Jessé para ser ungido. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, e vai passando todos. O próprio profeta fala dessa maneira, esse é o rei, é esse que Deus mandou ungir, olha só, é esse. E de repente o Senhor repreende o profeta e fala, Samuel, você está olhando segundo a aparência. Com Saul foi a mesma coisa, ele tem aparência. Só que, no entanto, Samuel, eu olho para o interior, eu olho para o coração. E eu estou vendo que nenhum desses pode ser o rei de Israel. E passam todos. E a Bíblia diz que Samuel pergunta, não tem mais nenhum. Jessé fala, tem o menor, está cuidando das minhas ovelhas.
maneira que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, chamou as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, chamou as coisas desprezíveis e que não são para confundir aquelas que são. Glória a Deus. Não é só hoje com a igreja Deus está presente que Deus faz isso. Lá com Davi Deus fez isso. Chama um que não tinha nenhuma pinta de rei e fala para o profeta: profeta, é esse que eu quero que você unja como rei de Israel. Davi podia não ter aparência, mas tinha conteúdo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode não ter aparência, mas tem que ter conteúdo. Pode não ter aparência, mas tem que ter unção de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para outra diferença. Saul procurava ouvir o elogio das pessoas. E aí, se deixa elogiasse, já ficava bicudo, já ficava bravo. A palavra do Senhor, ela nos diz que Jonatas, no capítulo 13 de 1 Samuel, ele feriu a guarnição dos filisteus. E o que Saul faz? Manda tocar a trombeta, dizendo dessa maneira: Saul venceu a guarnição dos filisteus, para ser elogiado por todo Israel. Queria ouvir elogio? As mulheres estavam lá cantando: olha, Saul matou 1000, só que Davi matou 10.000. E ele já ficou bravo, já ficou indignado. Não, eu sou o rei, eu sou o rei. As pessoas têm que me elogiar. Eu tenho que ser aplaudido de pé onde eu passar. Eu sou o rei. E sabe o que a Bíblia diz sobre Davi? A palavra do Senhor, ela nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que isso quer dizer? Davi não buscava glória para ele. Davi não buscava a glória, aplausos para ele, mas ele buscava a glória para Deus. Quando foi trazida a arca da aliança para Jerusalém, a Bíblia diz que ele tirou as suas vestes de rei e ele começou a agir como se fosse uma pessoa do povo e dançar diante da arca. E lá vem Mical: escuta, como que você, sendo um rei, você faz uma coisa dessa? E ele fala dessa maneira: olha, perante Deus, isso aí ainda é pouco. Eu vou me humilhar perante Ele. Ele buscava glórias para Deus e não para Ele. Outra diferença entre Saul e Davi: Saul era cruel, Saul era maldoso. Várias vezes Saul demonstrou isso. E uma delas que eu quero dizer aqui: a matança dos sacerdotes da cidade de Nob. Porque ele achou que os sacerdotes estavam fazendo uma conspiração contra ele, que os sacerdotes estavam se unindo a Davi. O que ele faz? Ele manda que os seus homens tirem as suas espadas e comecem a matar os sacerdotes da cidade. Um homem chamado Doeg obedece essa ordem e caem mortos naquela cidade 85 sacerdotes do Deus vivo. Ele era maldoso, ele era perverso. Em contrapartida, Davi, a palavra diz que várias vezes ele se mostrou bondoso e misericordioso. A palavra do Senhor, ela nos fala a respeito de Mefibosete. Todos conhecemos a passagem.
filho de Jonatas, neto de Davi. A Bíblia diz que Davi agiu com misericórdia e com bondade para com Mefibosete, ao ponto de colocá-lo para comer na sua mesa. E mais, até como um inimigo do reino de Israel. Se você ler 2 Samuel capítulo 10, a palavra do Senhor nos fala a respeito de Ramum, rei dos Amonitas. E Davi fala dessa maneira, porque o pai de Ramum havia morrido. Ele fala: eu vou enviar mensageiros para confortar, para dar uma palavra para ele, para ajudar ele nesse momento, ver o que ele precisa, sendo um rei inimigo. E detalhe, sendo um rei que pagou com mal o bem que Davi havia feito, mas ainda assim ele foi bom. A igreja de Cristo é reconhecida pelos frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito, dois: o amor e a bondade. A igreja é reconhecida pelos frutos. Davi, ele não perdeu a oportunidade de demonstrar um ato de bondade, seja para quem fosse. Outra diferença entre Saul e Davi: Saul, ele não sabia perdoar. Ele não perdoava ninguém. A palavra do Senhor, ela nos diz que quando Saul tem a brilhante ideia de fazer um voto para o exército todo dele jejuar no meio de uma guerra, aonde o exército precisava estar fortalecido, e Jonatas, não sabendo desse voto, se alimentou. A palavra do Senhor diz que por causa disso, Saul não perdoou e queria matar o próprio filho Jonatas. Ele queria matar, se não é o povo defender, Jonatas estava morto. A própria passagem do Cântico das Mulheres, embora Davi não fez nada, ele, nem isso ele perdoou, nem o fato de estarem cantando esse cântico, para irritar ele, que achava que estavam menosprezando ele. E o que ele fez? Ele, a partir daí, começou a querer matar Davi. E até o último dia de vida de Davi, de Saul perseguiu a Davi. Enquanto Davi, a palavra do Senhor, ela nos diz que ele teve 2 oportunidades para matar Saul. 2. Em ambas as 2 oportunidades ele não o fez. Na segunda, quando os soldados estavam dormindo, estava lá Davi, estava Abissai. Abissai fala para Davi: Saul, Davi, é uma só. É uma lançada só, eu acabo com ele, eu mato ele. É só dar ordem, está aqui a lança. Davi fala: não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu não vou tocar em alguém que Deus ungiu. E Davi foi um pouco além. A palavra do Senhor diz, aleluia, que depois que Saul morreu, Davi levantou uma lamentação, um cântico de lamentação por Saul. Davi, ele sabia perdoar. E a palavra do Senhor, ela nos fala dessa maneira, que se vós não perdoardes as ofensas dos homens contra ti, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Outra diferença entre Saul e Davi: Saul, quando era confrontado
lado, dava desculpas. Dava desculpas. Está lá a guerra contra os filisteus. E o profeta ainda não havia chegado para oferecer o sacrifício. O sacrifício somente poderia ser feito por um levita, sendo ele descendente de Arão. E a palavra do Senhor nos diz que Saul, fala dessa maneira: olha, Samuel está demorando demais. Já que ele está demorando demais, eu mesmo vou fazer o sacrifício. E ele começa a oferecer o sacrifício, chega Samuel. E Samuel repreende e fala: o que você está fazendo? Saul, você não pode oferecer sacrifício, você não é sacerdote. O que você está fazendo? Daí ele já vai com a desculpa: Samuel, a culpa é sua. Samuel, você demorou. Você demorou, eu achei que você não ia vir, então eu mesmo fiz, Samuel. E Samuel fala: olha, o Senhor já está procurando outro para botar no teu lugar. Mais uma dessas já é no teu reino. E de repente Samuel manda. Deus manda através de Samuel: vá até Agag, você vai matar todos ali, todos os amalequitas, você não vai deixar nada vivo, você não vai deixar ninguém vivo, e você não vai tomar nada daquela cidade. O que ele faz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele toma das ovelhas, toma dos animais para oferecerem sacrifício ao Senhor. E vem Samuel repreender e falar: escuta, por que você não fez o que Deus mandou? E ele fala: olha, Samuel, os animais para sacrificar, olha os animais, olha, vai desperdiçar uns animais desse que podia ser sacrificado ao Senhor, Samuel? Não. Vivia dando desculpas. E Davi? A palavra nos diz que quando era confrontado, ele se arrependia. Ele se arrependia. Naquela passagem, quando ele tomou a esposa de Urias e mandou Urias ficar à frente da guerra para que fosse morto, ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio. Escondeu por um bom tempo das pessoas. Só que de Deus nada ficou oculto. E de repente Deus levanta o profeta Natã. E o profeta Natã fala uma parábola para ele: olha, tinha um homem rico com muitas ovelhas, um pobre que só tinha uma. Daí veio um visitante na casa do homem rico, e ele tomou a ovelha do homem pobre e matou. E Davi se ira e fala: vai morrer. Tem que morrer. Só que antes de morrer vai pagar 4 vezes mais. E Natã fala: Você, é você, Davi, esse homem que eu estou falando. E quando acontece isso, imediatamente ele fala: eu pequei. Eu pequei. Essa história de querer dar desculpa, jogar a culpa um no outro não é antiga. A gente lembra lá no paraíso, Eva, Adão. Por que você comeu do fruto se eu falei para não fazer? Ah, mas Senhor, a culpa é sua. Porque a mulher que o Senhor me deu, que fez isso, que me deu. Então o Senhor é culpado, Deus. Foi a mulher. Joga a culpa um no outro, parecendo brincadeira de batata quente. Não está mais comigo, joga para o outro, joga para lá e joga para cá. Enquanto Davi tinha uma atitude totalmente diferente, ele se arrependeu. Se arrependeu. Ele sentiu o seu pecado. Ele sentiu o estrago que o pecado estava fazendo e se arrependeu. Outra diferença. Vamos lá para
1 Samuel, capítulo de número 16, 17. Quando está lá o gigante filisteu afrontando Israel e falando: eu desafio alguém de Israel para vir lutar comigo. Eu quero um homem daí. Eu quero um para vir lutar comigo aqui. E vai falando, 40 dias. E a palavra do Senhor nos diz que Saul tremeu. Só que uma coisa que eu acho interessante. Saul ofereceu a armadura dele para Davi. E porque ele mesmo não colocou a armadura e não foi lutar, se ele tinha uma armadura para lutar. A palavra do Senhor nos disse, em alguns capítulos anteriores, que no exército de Israel somente 2 homens tinham espada, que eram Saul e Jonatas. Então para que a espada se não é para usar? Para quê? Para que conhecimento se não é para usar? Para quê? Para que ter todo o conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e teologia e isso, aquilo, se não é para usar? Para quê? Sabe o que Saul era? Saul era uma pessoa com quem Deus não podia contar. Porque ou era omisso, ou era frouxo, covarde. Tu canta lá, Davi, estão afrontando Israel. E de repente chega lá Davi, depois de 40 dias, que começa a afronta de Golias. E ouve aquilo e ele se ira. E ele não aguenta o quê? Estão falando do povo do meu Deus? Estão falando do nome do meu Deus? Não. Eu não vou deixar isso quieto. Eu não vou deixar barato, não. Vai lá para Saul, pede para lutar. Saul oferece a sua armadura, não serve, e vai lá e pega 5 pedrinhas de ribeiro. Orecana lá baixiriana, lá baixuriana, lá manai. Orecana lá manai. É na simplicidade. É na simplicidade. Orecana lá baixuriana, orecana lá. Às vezes não precisa teologia, às vezes não precisa muito estudo. É na simplicidade que Deus usa às vezes. É bom ter, com certeza, mas treino em usar é melhor ir na simplicidade. E chega lá Davi, diante de Golias. E Golias fala: escuta, Israel, vocês estão mandando um menino para me enfrentar, uma criança. Está faltando um homem em Israel para que mandem uma criança. Isso aí era o que o campeão dos filisteus dizia. Só que o Deus do céu olhava de cima e embaixo e falava: é o meu campeão. É o meu campeão. Aleluia, Jesus. Mais uma diferença. Saul estava preocupado com a sua reputação. Porque eu sou o rei de Israel. Porque eu sou o rei. A palavra diz que quando Samuel chega e fala para Saul que Deus o havia rejeitado, ele fala: Samuel, pelo menos sai comigo, para que o povo ainda veja que eu sou o rei. Ele não estava preocupado se Deus o havia rejeitado. Ele estava preocupado que as pessoas iam pensar. Ele estava preocupado com a sua reputação. É um perigo. Não, porque como Deus me usa.
Porque se não for eu, nada acontece. E se uma reputação, eu quero dizer uma coisa, manda a reputação para o inferno! Manda a reputação para o inferno, para não correr o risco da reputação te mandar para o inferno. Enquanto Davi, quando ele foi confrontado sobre o seu pecado, ele escreveu uma coisa no Salmo número 51, dizendo: Senhor, não afasta de mim o teu espírito, e nem me tire fora da tua presença. Eu vou traduzir mais ou menos o que Davi estava querendo dizer. Ele falou: Senhor, me tira do trono, me tira a coroa, me tira do reino. Só que, Senhor, a tua presença não. A tua presença eu não quero perder, não. Se dá tanta prioridade para tanta coisa, se dá tanta prioridade para coisas que às vezes não tem uma importância, mas e a presença de Deus? E a presença do Senhor? Davi não estava preocupado com a sua reputação, se ele era o rei ou se ia deixar de ser o rei de Israel. Ele não estava preocupado, ele falava: Senhor, a tua presença eu não quero perder a vida. Não me leva fora da tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual outra diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi? Repara no texto bíblico que quando Samuel foi ungir a Saul, ele pegou um vaso, um objeto feito de barro, de cerâmica, que por consequência é frágil. E quando Samuel foi ungir a Davi, ele tomou um chifre, um objeto extraído de um animal que por consequência não é frágil, é forte. A diferença entre os dois reinados: o reinado de Saul foi rejeitado por Deus, assim como um vaso, ele não resistiu e quebrou, acabou. Enquanto o reinado de Davi não. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de 2 Samuel capítulo 7, que Deus disse dessa maneira: Davi, o seu reinado subsistirá para sempre. Para sempre. Passaram-se vários reis descendentes de Davi, até o momento que chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse rei reinará para todo o sempre. Outra diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi: Saul estava afastado de Deus, e por consequência espíritos malignos o atormentavam. O Espírito do Senhor não era mais na vida de Saul, e por consequência se tornou uma casa desabitada, e espíritos malignos, sob a permissão de Deus, vinham e o atormentavam. Saul não tinha mais paz, não tinha mais sossego, precisava vir Davi tocar a sua harpa para que ele se acalmasse, porque Davi tinha noção de Deus. Enquanto a Bíblia diz que Davi estava em paz com Deus. Salmo 4, versículo 8 fala dessa maneira: dormi e repousei, porque o Senhor me faz habitar em segurança, em paz. Em paz deitei e dormi, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Davi estava em paz com Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não tem paz, ela fica preocupada. A cabeça dela não tem sossego. Só que, no entanto, aquele que tem o Espírito Santo de Deus,
com alguma coisa, se preocupa, somos seres humanos. Mas não vai viver uma vida de preocupação. A última. Alguém procura para mim na Bíblia, rapidinho aí, um salmo escrito por Saul. Procura aí. Um salmo escrito por Saul, não tem? Não tem? Sabe por quê? Saul não era um adorador. Saul não era um adorador. Ele queria honras e glórias para ele. Ele queria ser reconhecido, aplaudido. Vem em todo o livro, em toda a passagem do rei Saul, se uma única vez ele menciona a Arca da Aliança de Deus. A última vez que ela é mencionada no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 7. Depois disso, não se fala mais nada sobre a Arca da Aliança do Senhor. Ele não estava preocupado, a adoração a Deus não era uma prioridade do seu reinado. Não era uma prioridade do seu reino. Haja visto que ele matou os sacerdotes da cidade de Nob. Além de não ser um adorador, matou aqueles que adoravam. E Davi? A maioria dos salmos escritos na Bíblia foram escritos pelo rei Davi. A maioria. Davi era um adorador. Davi, ele sabia adorar a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que assim que ele foi ungido como rei de Israel, que ele foi coroado como rei de Israel, melhor dizendo, depois que ele tomou a cidade de Jerusalém e estabeleceu como capital, a primeira coisa é, peraí, está faltando alguma coisa nessa cidade aqui. Está faltando alguma coisa. Onde que está a arca do Senhor? Aonde que está a arca que simboliza a presença do Senhor? Foi uma das prioridades dele trazer a arca de volta para Jerusalém. Trazer a arca para Jerusalém. E não bastasse isso. A palavra do Senhor nos diz que ele não se importando com a multidão, não se importando com o povo, tira suas roupas de rei e vai dançar diante da arca da aliança. E quem quiser falar que fale, se achar que eu fiquei maluco, que fale. Mas ele diz, eu vou adorar a Deus. Davi era um adorador. Uma coisa essencial para o cristão, é essencial adorar a Deus. Eu vou pedir para a irmã Sibeli já se preparar em nome de Jesus. Coloque em pé em nome de Jesus. Esse é o contraste entre Davi e Saul. São dois exemplos, uma não ser seguido e uma ser seguido. Espírito Santo, aleluia, Pai. Glória, glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Glória, glória, glória a ti, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Aleluia, Pai. Quero adorar diante da morte, eu vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. A voz curiosa canta da lá. Ser assim.
Aleluia, 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 Pai. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Oh, para vós, glória, aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor, Duas Jesus. opções. Aleluia, Jesus. Resistir a Deus e ser como Saul, Oh, ou Pai. se sujeitar a Ele e ser como São duas opções. São duas opções também que o ser humano tem. Aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e garantir a vida eterna, ou rejeitar a salvação através de Jesus Cristo e estar se condenando ao inferno. Eu tenho certeza que o pastor vai fazer um apelo, mas eu já adianto, essas são as duas únicas opções. Não existe outra. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.